Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós estamos atravessando duas datas extremamente importantes para o movimento espírita, para o movimento brasileiro, para não dizer também para a transcendência. Nós passamos o 29 de agosto e nesta data nós comemoramos o nascimento de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi um baluarte da doutrina espírita, com a grande incumbência de trazer a doutrina para o Brasil de uma maneira mais harmônica, mais efetiva, mais atuante, como também temos agora, 7 de setembro, uma data em que nós comemoramos a independência do nosso país. Um país diferente, muito bem retratado num livro de Humberto de Campos, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Consta nesse livro que Jesus resolveu dar um pulinho aqui na Terra, especificamente na Europa, o lugar mais desenvolvido do nosso planeta. A época, para não dizer até nos dias de hoje, ocupa um dos lugares mais destacados do nosso orbe. E Jesus veio aqui só para saber como é que estava o seu evangelho no coração do homem. E quando ele se aporta, nos tempos idos de 1300, aqui na Europa, ele vem acompanhado de um séquito de almas de escola. Dentre elas tinha um companheiro chamado Relio. E ali então ele pergunta para aquela criatura, diante de tantas guerras deflagradas, a Inquisição, as cruzadas, que dizimaram muitas vidas em nome de Deus, da religião vivenciada à época, onde estaria o seu evangelho quando ele pôde divisar tantas atrocidades? E Relio, querendo acomodar a situação, disse para Jesus: Senhor, mas são as criaturas defendendo as próprias pátrias. E Jesus disse em seguida: mas Relio, que pátria é essa? A pátria é a pátria do Evangelho que eu deixei no Oriente, lá junto a Jerusalém, a Cafarnaum, Betsaida e tantas outras regiões que eu palmilhei, descalço, andando na areia escaldante, para mostrar ao homem o caminho de volta ao seio do Pai. Onde está esse Evangelho? Relio disse: mas Senhor, aqui o homem já está um pouco conspurcado pela rotina, pelas dificuldades, por vivenciar costumes bélicos que ainda fazem parte do coração humano. Mas se o Senhor quiser conhecer uma terra diferente, marcada pela sua cruz, se referindo ao Cruzeiro do Sul, essa constelação colocada sobre a nossa terra, nós podemos dar um pulo até lá, onde existem criaturas ainda puras, criaturas que não são conspurcadas ainda pelos maus costumes. Quem sabe lá o Senhor pode realmente trabalhar para que o seu Evangelho encontre ressonância no coração humano.
E Jesus então disse para ele, tudo bem, vamos até a América. Vamos até a América do Sul. Vamos conhecer essa terra marcada pelo sinal da minha edificação. A cruz, onde eu terminei a minha vida retratando ao homem a importância do amor ao próximo. E Jesus se aporta aqui na nossa terra. Ficou embevecido pelo ambiente, as aves voando, aquela brisa mansa, o mar beijando as areias da praia, tudo conspirando a favor. E Jesus se apaixona por essa terra. Literalmente, ele amou e se encheu de alegria, a tal ponto dele dizer, é aqui que eu vou realmente trabalhar para implantar o meu evangelho, para disseminá-lo para o mundo inteiro. E já disse para Ismael, que era um dos espíritos que estava acompanhando Jesus naquele séquito. Você vai ficar encarregado pelos destinos desta terra. E entregou para Ismael uma cruz, toda clara, iluminada, e nessa cruz estava escrito uma frase, Deus, Jesus, caridade. É essa cruz, Ismael, que eu quero que seja o símbolo dessa terra, deste país. Portanto, você vai trabalhar sem medir esforços, para que realmente o meu evangelho de luz seja implantado no coração de todas as pessoas que aqui vierem a palmilhar essa terra. E foi embora. E disse para Relio, o seu companheiro, que esteve na Europa, que o convidou para vir à América do Sul, e você vai reencarnar lá na Europa, em Portugal, e vai trabalhar para que os homens consigam descobrir essa terra, para colonizá-la e transformá-la no coração do mundo, a pátria do Evangelho. E Relio reencarna em 1394, lá em Portugal, com o nome de Henrique de Sagres. E trabalha para a criação de uma escola de navegação. E em cima desse trabalho ele consegue que grandes navegadores pudessem descobrir novas terras. A coroa de Portugal, os portugueses, eles não trabalhavam muito, como era propriedade dos grandes representantes das terras daquela época, e precisavam de dinheiro para atender às suas necessidades. E o que eles conseguiam naquela terra era insuficiente para atender a demanda daquela coroa, ou seja, daquele reino. Então eles armaram um esquema para descobrir novas terras, onde pudesse tirar riquezas para atender às suas necessidades vigentes. E foi quando Vasco da Gama conseguiu descobrir, através do caminho marítimo das Índias, chegando até lá, descobriu as Índias. E de lá trouxe grandes riquezas para atender às necessidades de Portugal. E em cima daquela descoberta, mais ainda o entusiasmo tomou conta daqueles navegadores, descobriram a América do Norte, logo depois, e em seguida nós encontramos uma criatura que, com a mesma proposta de descobrir novas terras, talvez buscando até mais riquezas nas Índias, Pedro Álvares de Cabral, desviando a sua rota, não mais conseguindo atingir as Índias, perdido no tempo e no espaço, logicamente tocado pela transcendência, uma proposta dos espíritos responsáveis pelos destinos daquela descoberta, fizeram com que Pedro Álvares Cabral viesse se aportar aqui no Brasil, descobrindo a nossa terra. E trazendo um espírito de religiosidade que era muito forte, embora distorcido, na Europa, deu o nome de Terra de Veracruz. Logicamente, associando a religião com a cruz que marcava a nossa terra, o Cruzeiro do Sul. Foi recebido
pelos nativos, pelos índios. Não só ele, Pedro Álvares de Cabral, mas toda a sua comitiva. E com muita alegria, porque os índios se encarregaram com suas canoinhas, buscaram os portugueses dos seus navios, até se desembarcarem na terra. E ali fizeram festa para aquelas criaturas recém-chegadas. Viram a beleza do Brasil, se encantaram. Escreveram uma carta dizendo a sua descoberta, o que não foi muito valorizado pelo governo, pelo rei de Portugal. Achava que apenas uma terrinha, mas só mais tarde, quando ele teve ciência de tudo aquilo que tinha na nossa terra, é que ele se deslumbrou pela descoberta. E fez com que muitas embarcações voltassem ao Brasil para retirar daqui as riquezas que eram em mancheias para atender às suas necessidades vigentes. Mas trouxe para cá algumas pessoas degredadas. Na sua primeira estada aqui, deixaram já 2 pessoas que foram colocadas no degredo, no exílio, porque não eram pessoas de boa vida. E um deles, desesperado, querendo acompanhar aquelas embarcações que voltavam à Europa, pegou um barquinho e se encaminhou o mar adentro. Logicamente, iria sucumbir, nenhuma chance de sobrevivência. Mas Ismael, o grande responsável pelo destino do Brasil, já se encarregou de mandar um vento contra e trouxe aquele barquinho de volta, fazendo com que aquele homem voltasse novamente a conviver com os índios. Logo depois, os portugueses foram até a África, compraram muitos escravos, trouxeram-nos para o Brasil, para que viessem a trabalhar aqui para retirar as riquezas e mandá-las para a Europa. E de tal forma que o Brasil iniciou sua colonização por criaturas extremamente limitadas. Os degredados, os pretos e os índios nativos que já aqui existiam em milhares e milhares de criaturas. Tempos depois, vieram os jesuítas, com a finalidade de mostrar o espírito de religiosidade que deveria ser implantado no seio da terra. Nós encontramos Emmanuel da Nóbrega, nós encontramos tantos outros jesuítas que vieram, Frei Caneca, depois Padre Vieira, que eram integrantes de uma legião de sacerdotes que trabalhavam pela religião lá na Europa, mas sentindo a necessidade de trazer esse espírito de religiosidade para o Brasil, abriram mão de todas as mordomias para vir aqui estar com aquelas criaturas limitadíssimas para falar em nome de Deus e de Jesus. Mas chegou um momento em que essas pessoas que foram trazidas aqui para desbravar a terra, pessoas brutas, endurecidas, começaram a encontrar facilidades no mando e começaram a agredir os índios e os pretos, os africanos. O que trouxe um certo desconforto para Ismael, a ponto de pleitear junto a Jesus que se fizesse alguma coisa, para que aqueles homens não tivessem esses tratamentos tão infelizes como estavam tendo até então. E então Jesus disse para ele: Ismael, fique tranquilo, essas pessoas vão receber o tratamento devido, mas no momento estão resgatando débitos adquiridos em épocas passadas, porque eles, os escravos, que hoje estão aqui trabalhando na intimidade da terra, para retirar essas grandes riquezas e transportá-las à Europa, foram os grandes feudais de outrora, que no mando foram despóticos, foram aquelas criaturas que imprimiram a Inquisição, as cruzadas, dizimaram muitas vidas, sem se darem conta da importância do amor ao próximo, e agora estão tendo a oportunidade de refazer o caminho, resgatando o débito com a própria consciência, a fazer com que eles tomem novas condutas equilibrantes. Mas farei alguma coisa, e permitiu que nos tempos idos de 1600 viessem para cá os franceses. Encontramos Villegagnon, vieram os holandeses, Maurice de Nassau, Johan Dorst, que foi uma criatura maravilhosa, que tratava os índios africanos com muito amor.
e até estabeleceram contendas contra os portugueses, exatamente pelos maus tratos que eles impunham aos africanos que trabalhavam aqui. De tal forma que Jesus fez tudo para que essas pessoas tivessem as suas penas amenizadas pelo amor dessas criaturas mais elitizadas, mais dóceis, mais humanas, que vieram, apesar de estarem devassando a nossa terra para tirar proveito, mas com aquele calor humano, com aquele tratamento diferenciado, pudessem zelar por essas criaturas. Mais tarde, Ismael, inspirando determinadas criaturas do plano espiritual para a terra, fez com que essas criaturas reencarnassem e viessem a desbravar aqui a nossa terra. Tivemos Ferdão Dias Pais Leme, Bartolomeu Bueno, que nos tempos de 1700 começaram a sair lá de São Paulo, passando por Minas, indo até a Bahia, buscando riquezas, buscando descobrir esmeraldas que tinham em Manchês, no estado de Minas Gerais, para atender às suas necessidades próprias. E com isso, em cada lugar que eles paravam, vinham em comitivas muito grandes, deixavam ali algumas pessoas desbravando aquela terra, buscando essas pedras preciosas, caminhavam mais à frente, deixavam outro núcleo, e com isto deixaram muitos núcleos que se transformaram em povoados e foram colonizando a nossa terra. Fernão Dias Pais Leme chegou ao extremo de matar o próprio filho, que não concordava com as suas atitudes. E depois velhinho, tendo trabalhado dia e noite para desbravar essa terra, com a finalidade principal de descobrir a esmeralda, o filho não concordando com as suas medidas, ele chegou ao extremo de matar o próprio filho, mas já velhinho de cabeça branca, à beira já da morte, Jesus aparece para ele e diz assim: você cumpriu a sua tarefa. Apesar da sua atitude infeliz para com o seu filho, não se preocupe, numa nova oportunidade você voltará com ele, já num clima mais ameno, e terá condição de continuar trabalhando pelo Brasil, resgatando os seus próprios débitos aqui no seio dessa terra. De tal forma que muitas criaturas trabalharam pela colonização do nosso país, mas procurando sempre a harmonia do nosso núcleo. Quando Dom João VI veio para o Brasil, 1808, ele trouxe para cá toda a sua comitiva, porque Portugal estava numa situação muito complicada e ameaçado de ser invadido por Napoleão Bonaparte. O rei da Inglaterra, propondo uma defesa a favor daquele rei, o Dom João VI, disse para ele: nós vamos cuidar da sua nação, desde que você nos permita explorar aquela terra que você descobriu. Mas oriento você que vá até o Brasil, fique lá até que essas situações se acomodem aqui, e nós vamos procurar defendê-lo, para que Napoleão não invada o seu reino. E ele vem com a sua comitiva para o Brasil. Naquela época, só para que vocês tenham uma ideia, esse reino transladado para o Brasil tinha cerca de 80 mil pessoas integradas nesse reino, todos dependentes, sem trabalhar, daquele reinado. Então eles tinham que tirar dinheiro de algum lugar. E vendo que o Brasil era uma fonte inesgotável, logicamente eles vieram para cá também com essa finalidade. Não só submetendo os pretos, principalmente em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, naquelas cidades vizinhas, já iniciando aquela colonização, retirando o ouro e pedras preciosas que eram vendidas para atender aquela coroa que já estava aqui no Brasil. Eles tripudiavam contra aquelas pessoas, não medindo consequências. Todos teriam que trabalhar, e até os índios eram submetidos ao trabalho também. Agora, aqueles selvagens, os silvícolas, acostumados àquelas matas sem trabalhar, jamais poderiam concordar com aquele mando. E se revoltavam, e por isso eram mortos, mas também numa monta muito grande. Isso foi indignando muitas pessoas, não só os franceses, os holandeses que aqui passavam às vezes, como também os próprios brasileiros.
Os portugueses rechaçaram os franceses em guerra, mandando-os embora. Mas os brasileiros continuavam defendendo a nossa terra, não aceitando aquela atitude infeliz dos portugueses. E foi quando eles propuseram que Dom João VI fosse embora do Brasil. Porque além de escravizar aquelas criaturas, exigir um trabalho exaustivo daquelas pessoas, ainda cobrava impostos daquelas pessoas que estavam começando a comercializar em várias frentes aqui no Brasil. E por isso estava a estabelecer uma guerra entre os brasileiros e os próprios portugueses que aqui estavam. E de tal forma que Dom João VI, percebendo a gravidade, foi embora e disse para o seu filho, Dom Pedro I, que ficasse aqui na terra. E disse para ele: tudo conspira para que essa terra se liberte de Portugal. Mas se for, para que isso aconteça, você assuma o mando, para que não se desvincule totalmente do nosso reinado. Você fique como legítimo representante nosso aqui na terra. E Dom Pedro I ficou no lugar de Dom João VI. Mas Dom Pedro I era uma criatura muito complicada, devasso, muitas mulheres, mordomias. Era uma pessoa que não tinha muito respeito pelas outras criaturas e criou uma série de disposições em contrário por conta dos brasileiros, que não estavam muito satisfeitos com aquela regência. E de tal forma que armaram um esquema para expulsá-lo também. Mas José Bonifácio, que era um homem mais equilibrado, já enviado do plano espiritual para trabalhar os destinos do Brasil, se aproximou de Dom Pedro I e disse para ele: Senhor, eu acho que o senhor deve modificar um pouco o seu programa de governo. Do jeito que o senhor está indo, vai criar um problema para o senhor e vai culminar com a sua volta para Portugal. Para que o senhor possa gerir o destino do Brasil, vá até Minas Gerais, vá até São Paulo, sinta o povo, veja o que eles estão aspirando, fique do lado deles e continue na regência. Vai ser muito bom para o senhor, porque eles já não estão mais suportando a sua atitude e já estão nos bastidores trabalhando pela independência do Brasil. Um movimento que aconteceu em Minas Gerais com a morte do Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Ele foi delatado, foi traído pelos próprios companheiros e foi morto de uma maneira muito brutal. Mas quando Tiradentes, antes de ser esquartejado, quando ele foi apenas enforcado, foi recebido no plano espiritual por Ismael, que disse a ele: você foi um mártir da independência desse país. E você vai ficar do lado de cá, inspirando as pessoas para que continue trabalhando, para que o Brasil seja liberto sem derramamento de sangue e sem que sofra uma ruptura na sua estrutura geográfica. E hoje nós sabemos pela história que o Brasil talvez seja a única terra que nem aumentou o seu território, nem diminuiu o seu território, e a sua libertação aconteceu sem nenhum derramamento de sangue. Logicamente, toda a espiritualidade trabalhando para que isso acontecesse. Analisando o desejo daquele povo, Dom Pedro I chega até São Paulo e, vendo que não tinha outra alternativa, ele mesmo decretou a independência do Brasil, em 22 de abril de 1822. E ali estava realmente decretada a nossa liberdade. Era um país independente, com toda a sua condição de deslanchar num clima de harmonia para ser um dia coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas aquele reinado ainda não era muito bem aceito. E de tal forma que Dom Pedro I, aconselhado por José Bonifácio, mais uma vez, deixou o Brasil, permitindo que seu filho de 5 anos, Dom Pedro II, viesse a ser aquele que viria realmente a tomar conta da nossa terra. E ficou sob o comando, a custódia de José Bonifácio, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, com a proposta de dirigir o nosso país. E quando ele estava com 15 anos, pelas dificuldades que as pessoas encontravam para encontrar o equilíbrio da nossa nação,
ele foi decretado maior de idade. E passou com 15 anos pelo equilíbrio, pela condição que ele apresentava de uma alma de escola, com pensamentos diferentes, já com essa idade, mostrando grandes feitos, ele assumiu os destinos do nosso país com apenas 15 anos de idade. Logicamente que foi realmente uma criatura que, embora agindo na monarquia, trouxe um espírito republicano, porque durante toda a sua estada, mais de 50 anos, ele conduziu o destino da nossa terra com extrema maestria e equilíbrio. Mas fora divertido no plano espiritual, quando foi para ele reencarnar. O Cristo chegou para ele e disse assim: Longinos. Longinos foi o chefe da guarda que levou o Cristo para a crucificação. Mas naquela época ele já sentia a grandeza do Cristo e fez tudo para que o Cristo tivesse um tratamento diferenciado. E por isso mesmo o Cristo disse para ele: agora chegou a hora de você demonstrar o amor realmente que você tem pelos brasileiros, pela pátria do Evangelho, e você vai reencarnar lá e conduzir os destinos deste país. E foi quando ele nasceu, em 1831, ou melhor dizendo, ele nasceu 5 anos antes, 1826, para, com 1831, ele assumir, com 5 anos, os destinos da nossa terra, logicamente sob a custódia de José Bonifácio. E então Longinos reencarna como Dom Pedro II, e teve um trabalho maravilhoso, assessorado pela sua esposa e mais tarde pela Princesa Isabel, que foi uma alma também extremamente diferenciada, que começou um trabalho para libertar os escravos, porque achava que era um absurdo ter um tratamento, um ser humano, como era legado o tratamento escravo àquelas pessoas. E foi quando, em 1888, através de um trabalho junto dos bastidores com tantas outras criaturas, como Olavo Bilac, como tantas outras pessoas, Rui Barbosa, que trabalharam ingentemente para a libertação dessas criaturas, foi decretada a alforria dos escravos. A partir dessa época, ninguém mais estava sob o jugo da escravidão. E com isso, o Brasil deu um passo adiante. Mas Dom Pedro II estava ainda nos destinos do Brasil. Até que, traído pelos próprios amigos, Marechal Deodoro da Fonseca, no ano seguinte, proclama o Estado de República, passando de monarquia para Estado republicano. E nesta atitude feita nos bastidores, Dom Pedro II se sentiu profundamente humilhado, porque foi uma pessoa que deu uma vida pelo Brasil e os seus próprios companheiros o traíram. Mas, logicamente, inspirados pelo mundo maior, proclamaram a República do Brasil. E nesse momento, Dom Pedro II volta para Portugal. E lá, questionado por um amigo, ele disse assim: agora eu estou em paz. Não preciso mais esquentar a minha cabeça com o destino do Brasil. Eu deixei lá todo um processo, todo um esquema para que o Brasil vá bem a partir de agora. E nós sabemos hoje que o Brasil vai muito bem. Basta nós analisarmos todo o progresso que o nosso país tem apresentado em todos os sentidos nesses últimos anos. Mas preocupadíssimo com o estado espiritual das criaturas, Jesus também trabalhou nos bastidores para que o homem pudesse realmente vivenciar o seu evangelho de luz. E foi quando ele chamou uma criatura muito importante, dissidente da Igreja Católica à época, João Hus, que nos tempos idos lá na Tchecoslováquia, por não aceitar as indulgências propostas pela Igreja Católica, onde os grandes milionários compravam-se um lugar no céu, pagando regiamente um alto tributo para a Igreja Católica, ele foi morto numa fogueira. E disse para as criaturas circunstantes: hoje vocês matam um ganso, mas um dia vocês terão que engolir um cisne. O seu nome, John Hus, na linguagem tcheca, significava ganso. Mas estava se referindo a uma outra ideologia que viria a ocupar aquele espaço.
logicamente numa época futura. E ele volta e reencarna aqui na nossa Terra, em 3 de outubro de 1804, lá na Europa, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec, com a proposta de codificar uma doutrina que pudesse realmente mostrar ao homem o verdadeiro sentido da nossa vida, os parâmetros que regem a nossa estada na Terra e no plano espiritual. E nasceu meio a um berço extremamente elitizado, lá na Europa, para que pudesse ser questionado, analisado e que essa doutrina pudesse encontrar ressonância no mundo inteiro. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1848, aconteceram alguns fenômenos nos Estados Unidos, jovens mediunizadas falavam em diferentes línguas, faziam grandes revelações, e de tal forma que mexeu com o pessoal da Europa. E um amigo chega para ele e diz assim: Hippolyte, logicamente não tinha ainda esse nome, pseudônimo de Allan Kardec. Você, como um grande pesquisador, era um professor emérito, que ajudava na escola de Verdun, na Suíça, o grande pedagogo Pestalozzi. E então disse para ele: você deveria analisar os fenômenos que estão acontecendo nos Estados Unidos e agora também na Europa. Você é um homem de ciência. As mesas estão se transladando. Através de uma cesta de bico com a caneta amarrada numa ponta, estão escrevendo mensagens. E você precisa analisar isso de perto. E Allan Kardec, seu pseudônimo de mais tarde, disse assim: mas como eu posso aceitar uma verdade dessa se uma mesa não tem músculo nem nervo e fica movimentando-se de um lado para o outro? Cestas que ficam escrevendo, não tendo inteligência, e traga uma informação salutar. Jamais posso concordar com isso. E demorou 1 ano para aceitar a proposta, que lhe fora feita em 1854. Para 1855, ele analisar os fenômenos. E ele verificou que aquilo tudo era uma verdade. E analisou todas aquelas informações com os espíritos, submetendo aos médiuns, que eram incorporados pelos espíritos, entre aspas, 1018 perguntas, que obtiveram 1018 respostas. Em 1857, ele codifica a doutrina espírita na sua primeira obra, o Livro dos Espíritos. Mais tarde, sentindo a importância da análise do Evangelho, que é a prédica do Cristo, a ser bem entendida e assimilada, os Espíritos disseram para ele que fizesse uma análise das colocações de Jesus. E ele escreve, através das informações dadas pelos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, dirimindo todas as dúvidas a respeito das informações do Cristo. Mais tarde, estudando a mediunidade, ele escreve o Livro dos Médiuns. Um pouco depois, analisando o desencarne, o que estava reservado para cada criatura, na transcendência, no mundo espiritual, colhendo informes de pessoas desencarnadas, escreve O Céu e o Inferno. E querendo analisar a origem das coisas, fazendo uma análise profunda de tantas coisas que aconteceram no nosso orbe, ele escreveu a Gênese, estabelecendo o Pentateuco kardeciano. As 5 obras básicas do Espiritismo. De tal forma que o Kardec termina sua obra. Em 1869, ele desencarna. E ele pergunta para os espíritos, principalmente seu espírito amigo: eu vou terminar a obra para a qual eu fui designado? Os espíritos disseram para ele: para o que você foi designado, sim. Mas você vai voltar no final desse século, ou no começo do século que vem, para dar continuidade à sua obra. E ele reencarna em 1910, como Chico Xavier, para dar continuidade à sua obra aqui em Pedro Leopoldo, perto de nós. Um trabalho fantástico, maravilhoso, sendo feito pelo nosso Chico até 92 anos de idade. Mas nessa entrelinha, nós encontramos uma criatura que também foi especificamente reencarnada com a proposta de trazer esse equilíbrio para a nossa doutrina. E ele nasce em 29 de agosto de 1831, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Uma pessoa maravilhosa, que nasceu lá no Ceará, no Riacho do Sangue. Depois vem fazer medicina no Rio de Janeiro.
encontrando uma série de dificuldades, se casa. A sua esposa desencarna 2 anos depois. Ele se casa novamente com a sua cunhada. E, diante do desencarne da primeira esposa, ele entrou num profundo processo depressivo. E foi agraciado naquela época com um livro dos Espíritos, dado por Carlos Travassos, que era um advogado à época, que traduziu o livro dos Espíritos do francês para o português. E Dr. Bezerra de Menezes, lendo aquele livro, achou que não tinha nada de novidade, porque aquilo tudo batia com a sua maneira de entender a vida no mundo espiritual e no mundo físico. E foi quando ele se transformou de católico em espírita. Em 1884, ele se declara espírita para a comunidade do Rio de Janeiro. E foi quando ele, com os amigos, criaram a Federação Espírita Brasileira. Já em 1853, quando Kardec assumir a proposta de codificar a doutrina, os fenômenos espíritas já estavam sendo estudados no próprio Rio de Janeiro. Nós encontramos o Marquês de Olinda, Visconde de Uberaba, que foram 2 cariocas que começaram a estudar os fenômenos. Teles começou a estudar na Bahia. E de tal forma que já existiam espíritas que estavam estudando os fenômenos sem a doutrina ser uma doutrina propriamente espírita. Mas os fenômenos espíritas já estavam acontecendo aqui no Brasil, já estavam sendo estudados por essas pessoas. Em 1865 foi quando Carlos Travassos traduziu o Evangelho e doou para o nosso Dr. Bezerra de Menezes. Mas naquele momento os espíritos se perdiam um pouco, porque uns gostavam mais da ciência, outros gostavam mais da filosofia e outros gostavam mais do estado da religião, esse aspecto religioso da doutrina. E por isso eles não se entendiam muito. Tanto é que se criou algumas frentes de estudo. Em 1873, criou-se um grupo chamado Confúcio, porque um espírito de escola se comunicava nas reuniões mediúnicas, se dizia chamar Confúcio e orientava aquelas pessoas. Mas esse grupo também acabou por se ruir. Em 1876, criou-se um outro estudo das obras espíritas, chamado Centro de Estudos, Deus, Amor, ou Deus, Jesus e Caridade, trazendo a reminiscência da cruz do Brasil, colocada por Jesus a Ismael. E Bittencourt Sampaio dirigia aquele grupo. Até que 4 anos depois, aquele grupo não ouviu muito bem, acabou por ruir, e veio um outro grupo chamado Grupo da Fraternidade, que já veio bem mais tarde, cerca de 4 anos depois, em 1880. De tal forma que os espíritas não se entendiam muito bem naquela diretriz firme, daquela convergência que deveria acontecer dentro do movimento espírita. Até que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes resolveu assumir a Federação Espírita Brasileira, que o fez em 1894. Assumiu, depois deixou, após 1 ano, a direção para uma outra criatura, que também não se ouve muito bem, e logo no outro ano ele assume novamente a Federação Espírita Brasileira e ficou até 1900, quando ele veio a desencarnar, já criando um clima harmônico para o movimento espírita aqui no seio da Terra. Então hoje, 29 de agosto de 1831, 29 de agosto de 2010, nós encontramos um hiato muito grande. E esse período, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes trabalhou não só na Terra, como continua trabalhando no plano espiritual para que o movimento espírita encontre realmente ressonância no coração do mundo. E nós sabemos hoje que a doutrina espírita está sendo implantada lá fora em diferentes países, graças a muitos espíritas reencarnados com essa proposta de levar a doutrina para ser conhecida nos 4 cantos do mundo. Porque a doutrina espírita veio com esta proposta, para dirimir as dúvidas, para fortalecer as criaturas nas suas propostas, para que elas possam valorizar as suas vidas e aproveitar essa grande oportunidade de crescimento espiritual. Nós trazemos na reminiscência da nossa mente, lá dentro da nossa alma, uma certeza de que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás.
pagando um alto tributo para mostrar a nós o caminho de volta ao seio do Pai. Mas esse Jesus esteve tão longe, 2000 anos atrás, lá no Oriente. Mas agora, depois de nós lermos essa obra maravilhosa de Humberto de Campos, nós vimos que Jesus nunca esteve longe de nós. Pelo contrário, sempre esteve muito junto de nós. Desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje, quando nós analisamos a história do Brasil e às vezes até questionamos, dizendo que o Brasil está perdido, pelo contrário, nunca o Brasil esteve tão bem como agora. Esperamos que essas novas políticas que estão acontecendo sejam de mais equilíbrio, de mais honestidade, de mais trabalho, de mais harmonia, de mais respeito à civilidade, para que realmente o nosso Brasil encontre esse espaço que Jesus espera que ele possa encontrar. Mas, logicamente, o Brasil não vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque Jesus quis. É necessário que, além desse querer do Cristo, nós também possamos participar desse contexto. Nós tenhamos que fazer a nossa parte, principalmente fazendo o bem. Porque a tônica da vida é o amor. Tanto é que o Cristo deixou como lema, na sua bandeira, Deus, Jesus e caridade. E a doutrina espírita está em cima de uma pilastra. Caridade, amor ao próximo. Então nós precisamos fazer o bem, transformar o homem, porque o mal existe pela ausência do bem, como a treva existe pela ausência da luz. Quando existir uma treva tão imensa, uma luz tão pequena é capaz de rechaçá-la para longe. Um mal, por maior que seja, diante de um pequeno bem, é capaz também de ser extinto do nosso convívio. Então toda a proposta crística é o amor ao próximo, é o bem que se possa fazer. E isso só irá acontecer quando nós realmente abraçarmos essa causa do Cristo. O terceiro milênio, a proposta de transformar a Terra em um planeta de expiação e provas em um planeta de regeneração. E isso vai fazer em cima da solidariedade humana, em cima do amor do homem pelo próximo, em cima da caridade estuante. Então, Jesus está conosco, se alegra com o destino do Brasil. Agora proclamamos a independência, estamos comemorando mais um ano de independência, que vai acontecer agora dia 7 de setembro. E nesse dia nós devemos lembrar que nós estamos morando num país livre, onde nós temos direito de pensamento, de profissão, de credo. Estamos muito longe ainda de se pensar em guerra. Nós temos a esperança de um Brasil muito mais fraterno, mais amigo, uma pátria muito mais amorável, um ambiente muito mais seleto. Então nós devemos nos encher de entusiasmo e trabalhar para isso, para que Jesus possa se alegrar conosco. Brilhe a vossa luz diante dos homens para glorificar o meu Pai. Jesus espera que brilhemos a nossa luz, fazendo exatamente o que ele desejava, o amor ao próximo. E Alta de Souza, sendo solidária a essa proposta, nos fez uma recomendação muito singular. Ela disse assim: segue os passos de Jesus enquanto é dia, sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Porque a noite da morte é triste e densa, para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, entre o torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denunciam os sofrimentos humanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce
a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.